Olá a todos que nos assistem, bem-vindos. E hoje estou aqui na RUME recebendo a escritora Nilza Alarcon, com mais de 60 obras de autoconhecimento transpessoal. Vamos falar de vários assuntos, incluindo também assuntos que incomodam muita gente e que geram bastante dúvidas. Enquanto a ciência busca apontar soluções para controlar a pandemia e também os políticos tentam disputar a liderança mundial, como a espiritualidade pode nos ajudar nesse momento. Vamos falar agora com Nilza Alarcon. Escritora com mais de 60 obras de autoconhecimento transpessoal. Para mim é uma honra e um prazer muito grande estar aqui, podendo fazer essa entrevista pessoalmente com Nilza. Nilza, bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Cris, pela entrevista. E olha só, eu quero começar falando um pouquinho sobre você, sobre a sua infância. Como foi a Nilza pequenininha? Antes de responder essa pergunta, eu quero te agradecer mais uma vez, porque é um fato inédito, assim, eu não costumo dar entrevista. E como eu conheço a Cris há muitos anos, então eu me sinto à vontade. Outro que eu quero agradecer é o Osmar pelas perguntas objetivas, pontuais, e quero agradecer também ao cinegrafista Davi. E agradeço a presença de todos. Bom, com relação à minha infância, o fato que eu mais destaco como importante na minha vida é o fato de que eu fui uma criança muito, muito amada pela minha mãe e muito respeitada pelo meu pai. É claro que tive dificuldades inúmeras, né? Porque, como criança nordestina, em pleno êxodo da seca de 1958, os cenários não eram fáceis. Foram muitos desafios, né? Eu consigo chegar em São Paulo e, aos 9 anos, eu começo a decidir a minha vida. O fato de eu ser retraída, muito tímida, poderia sugerir uma criança medrosa. Mas eu não me considero medrosa quando eu decido, aos 9 anos, pedir para minha mãe ir morar com a professora, que assim me sugeriu, e trocar estudos por tarefas domésticas. E aí começa outra etapa da minha vida. Mas essa parte... Então, houve um divisor de águas no período entre 9 anos de idade. Esse período foi o seu ingresso na escola. Como que foi esse período? Foi um pouco antes dessa decisão, né? Eu já estava no 3º ano primário, quando eu tomei essa decisão de ir morar com uma pessoa estranha, uma família estranha. Antes, eu fui sozinha numa escola para ver se eu conseguia me matricular em São Paulo. Então, eu cheguei numa escolinha e muito pobre, mesmo maltrapilha, e a professora, ou a professora não, a recepcionista, ela olha para mim e fala: eu não tenho esmola para dar. E eu, com aquele sotaque muito carregado nordestino, falei assim: moça, eu não quero esmola, eu quero aprender a ler de carreirinha, bem rapidinho. Era um sonho de infância? Era um sonho, porque na viagem eu havia aprendido a escrever algumas letras no chão. Havia aprendido com a minha irmã. Era uma família toda muito pobre, de analfabetos funcionais, nordestinos em êxodo, vocês podem imaginar. E o meu sonho era desvendar o mundo das letrinhas. Daí, talvez, essa minha paixão por ser escritora. E como que iniciou a sua jornada dentro da espiritualidade? Isso foi um tempo dentro dessa casa, né? Em que a pessoa que me educava, em troca de estudos, ela me fez ler todas as Bíblias que haviam disponíveis. Tipo? Corão, a Bíblia segundo Allan Kardec, né? O Evangelho segundo Allan Kardec,
a Bíblia cristã, o Bhagavad Gita, enfim. Eu fiquei assim dos 12 até os 19 anos lendo Bíblia e, inclusive, lendo também todos os mitos gregos. O primeiro livro que eu recebi antes foi um dicionário. E eu me apaixonei pelo dicionário. Eu achava incrível, né? E estudava o dicionário. Então, quando eu comecei a ler essas Bíblias, claro, eu tinha dificuldade, sim, mas não era uma coisa tão estranha. Havia o tempo disponível para estudar. E nesse tempo disponível, imaginem vocês, eu não saía a não ser para a escola, não tinha festas, não tinha bailes, não tinha nada, né? Passei, então, esse período dos 9 aos 21 anos numa solidão grande. Mas o meu íntimo era um íntimo já solitário. Eu não me incomodava e nem achava ruim. Eu achava bom, eu achava que era a minha oportunidade de um dia poder ter um bom emprego, ganhar dinheiro e poder ajudar os meus pais. Esse era o meu sonho, ajudar principalmente a minha mãe. Então, Nilza, o seu ingresso, vamos falar assim, dentro da espiritualidade, dentro do conhecimento espiritual, foi nesse momento em que você estava estudando Bíblias. Foi nesse momento. Agora, mas antes já havia algum sinal de que você poderia caminhar para esse Sim. Desde lado. A infância, as pessoas podem dizer, não, ela é uma pessoa que não comeu direito, podia ter distúrbio de glândulas e tal, e daí ela via coisas. Eu fui uma criança que vi coisas e vi muitas coisas. Tipo, dê um exemplo. Tipo, sair o espírito de uma árvore e vir conversar comigo e eu sair correndo desesperada quando criança, falando bicho, bicho, bicho. E a minha mãe, por ser descendente de índio, ser filha de índio, dizia assim, não, minha filha, isso é o espírito da árvore. Isso não faz mal para ninguém, só faz o bem. Tenha medo de gente viva. Tem alguma história da sua infância assim que você recorda desse momento de espiritualidade que ficou bem marcante? No momento em que eu desmaiava, né? Quando criança eu desmaiava muito. E eu falava para minha mãe, quando eu desmaiar não me enterre não, que eu vou viver. Então ela ressurgia. Mas a gente vai dar uma pausa para tomar uma água e daqui a pouquinho a gente volta. Toma uma aguinha aí também e a gente já volta. A sua saúde é prioridade. A Unimed Cuiabá oferece opções digitais de pagamento para você ficar em dia com seu plano sem colocar em risco seu maior bem. Utilize a área do cliente pelo site e emita a segunda via de boletos ou pague com cartão de crédito. Sem sair de casa, fique em dia com seu plano e com sua saúde. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Há 40 anos comemoramos juntos com você milhares de aprovações nos vestibulares mais concorridos do país. Agora é a nossa vez de estarmos ao seu lado. Sim Home Class, o melhor cursinho agora em sua casa. Aulas ao vivo, personal Enem, plantões de dúvidas, 100% online e muito mais. Matricule-se já. Início das aulas 17 de agosto. Colégio Isaac Newton. Formação além da sala de aula. Estamos de volta e hoje, em especial, uma entrevista muito interessante com a escritora Nilza Alarcon. Nilza, despertou para o mundo das letrinhas, das palavrinhas, e hoje você é uma escritora. Me fala um pouquinho como que você se tornou escritora. Primeiro, por compulsão. Eu escrevia compulsivamente, né? E muitas vezes não estava vendo, nem sabendo o que eu estava escrevendo. Depois que terminava esse processo, que eu achava meio fenomenal, então eu ia ler o que estava escrito. E eram coisas que serviam para mim. Eu não considerava que aquilo dali um dia
viesse a público. Eu achava que tudo aquilo era para mim, não para ninguém. Era como se você estivesse escrevendo um diário? Para você era isso? Resultava em orientações comportamentais. Eram tudo orientações comportamentais. E de autoconhecimento, o conhecimento do si mesmo. Por que o ego age desse jeito? Por que a pessoa tem reações que ela não controla? Por que ela amanhece com sentimentos que ela desconhece? Por que ela é tão sensível aos apelos externos? Por que ela fica tão melindrada com a fala das pessoas? Por que elas são tão sensíveis ao que o outro diz? Enfim, eram coisas nesse sentido, e no sentido de fortalecer o interior, o mundo íntimo, o si mesmo, a fim de não ser tão avassalado, se sentir tão menor, tão pequeno, diante de qualquer coisinha que o outro pensa, sente, diz, julga, critica. Então, era muito nesse sentido. Sempre no sentido de autoconhecimento transpessoal. São 60 obras ao todo. Mais de 60. Eu nem sei quantas não, agora já não sei. Mas existe algum livro que você mais se identificou com ele? Eu me identifiquei com vários, porque, para mim, todos eram para mim, né? Então, eu me identifiquei muito. O fato que vocês têm que tomar conhecimento, e eu acho isso muito importante, é que depois que eu lia e estava introjetado dentro de mim, estava no meu íntimo, eu não precisava mais daquilo e podia encostar aquilo e largar para lá. Entra na minha vida J.C. Alarcon, que é o meu companheiro desde então, e ele foi pegando essas mensagens e foi fechando em livros. Se não fosse ele, não teria livro nenhum, porque eu não tinha apego pelo que eu escrevia. Para você não valia como um conhecimento para os outros. Não, era um não conhecimento para você. Era para mim. Então, nesse momento, Alarcon foi fundamental para tornar essas obras livros. Exatamente, porque eu não valorizava, né? E ele dizia, não, isso aqui tem valor, sim, como que você joga e vou achar folha até atrás da mesa e você não liga e tal, não sei o quê. E eu falei, eu já escrevi, eu já li, eu já apropriei, eu já sei como é, então eu não preciso mais. Mas ele falava, mas e os outros? Eu achava assim, eu vou escrever para os outros? Então, eu não tinha vocação para escrever, compulsão para escrever, mas não ainda conectava o outro. Então, essa conexão com o outro veio muito forte a partir do momento que eu comecei a ter resposta das pessoas em relação ao que eu escrevia. Eu ficava espantada no início, né? Falava, poxa, isso. E ficava um pouco espantada. Depois, é claro que a gente se acostuma. Dentro desse conceito de autoconhecimento transpessoal, tem a questão do despertar da consciência. O que é isso, despertar da consciência? Se vocês querem saber, talvez as pessoas pensem o seguinte, tem que ler muito, tem que ler demais, para a pessoa poder despertar a consciência. Mas o despertar da consciência é um processo que, para cada um, pode ocorrer de forma diferente. Uns terão que ler, outros terão que conseguir enxergar a realidade, não a realidade divulgada, mas a realidade do dia a dia. E a maturidade que vem com os desafios, com as experiências. Então, tudo isso serve para despertar a consciência. O que é despertar a consciência? Nós temos um eu real, um eu superior, um eu imortal. E nós temos um eu transitório, que é o ego, que é mortal. É uma impressão psicológica do verdadeiro eu. Ele é só uma impressão psicológica que já nasce fadada ao fim. Quando você começa a despertar a consciência, o primeiro passo que se dá nessa direção é que a pessoa tem sede de saber.
Então, quanto mais embrutecida, mais adormecida é a pessoa, menos ela sente curiosidade, vontade. Ela não quer saber de nada. Ela quer viver para os apelos externos e pronto. Ela não quer ir para o si mesmo. Ela não quer enxergar a realidade verdadeira que está por trás de uma realidade falsa. Mas quando ela começa a ter vontade, quando ela já está se despertando. Então, quem foi que despertou ela? Foi ela mesma, né? Ela que teve a maturidade, ela que teve o interesse de dizer, mas deixa eu ver o que é isso, né? Aí depois é que ela vai adquirir a linguagem do despertar da consciência. Primeiro ela começa a despertar. É impossível uma pessoa despertar a consciência se ela estiver adormecida por uma engenharia mental de lavagem cerebral. É muito difícil, mas se a pessoa busca, procura, ou tem curiosidade, ou tem anseio de melhorar, já é o primeiro passo. E não é melhorar só financeiramente, materialmente. Melhorar-se como pessoa, melhorar-se como indivíduo na sociedade, como influenciador do outro para o outro crescer também. Porque enquanto a pessoa não pensa no bem do outro e só pensa no próprio bem, ele vai encontrar obstáculos na vida, vai encontrar bifurcações onde ele não vai saber para que lado ele vai. Então, nós somos uma raça humana, nós somos uma humanidade, nós somos um todo. Nós não somos meramente indivíduos. Somos indivíduos na particularidade, na maneira de funcionar. Mas, enquanto raça, nós somos um. Então, para onde esse um vai arrastando tudo e todos. Muitas vezes, a humanidade vai na direção errada. Se você não estiver com a sua consciência desperta, você vai obedecer o efeito manada. E isso demonstra que você está longe ainda de ter o seu eu real desperto ali, funcionando. De ter o seu eu superior, de viver debaixo de uma orientação segura, que é a orientação que todo mundo fala, a orientação da luz, a orientação divina, né? Mas é muito mais que isso. Então, isso não sei se responde sua pergunta. Respondeu, mas a gente vai dar continuidade, porque eu quero saber como esse autoconhecimento, como esse despertar da consciência pode ajudar nos dias atuais. Eu vou para um breve intervalo comercial e já volto. Criança que estuda na Fisk entra para o time dos Amigos do Super Buddy. Com o Cyber Fisk Kids, as crianças vivem a magia de um novo idioma. Com apps e games, praticam inglês com toda a interatividade. E com atividades lúdicas, descobrem que é melhor aprender brincando. Traga seu filho para o super time da Fisk. Com o método exclusivo completo e o Buddy, mascote que fala inglês, eles aprendem desde cedo a língua do mundo. Fisk, super histórias começam aqui. Quando eu era pequena, eu e meu pai inventamos uma receita especial. O amor pela cozinha era o nosso maior passatempo. Essa paixão se transformou em negócio e, se depender de mim, eu vou tornar a nossa receita um grande legado. Quando se trata de grandes planos para cuidar da saúde da sua equipe, a Unimed é especialista. Com a Unimed, você tem soluções em saúde que combinam com o seu negócio. Vamos cuidar da sua empresa? Escolha o seu grande plano. Cuidar de você. Esse é o plano. Estamos de volta com Nilza Alarcon e nesse bloco em especial vamos falar dos momentos atuais. Nilza, vivemos uma verdadeira Torre de Babel. Muitos não se entendem. Fala-se em globalismo, socialismo, né? Comunismo, esquerdismo. Mas aí, afinal, o que é esse momento da atualidade? Muito bem. Olhe para trás, para toda a história da humanidade. O que é que vocês viram? Sempre. Gente totalitária, ditadora, aprisionando sempre as populações.
Vocês não viram nada de diferente nisso. Vocês não estão vendo nada de diferente hoje em dia. O globalismo é um movimento de líderes mundiais para instalar um governo mundial. Sabe por quê? Porque vocês são infantis e precisam de mãos guiando, precisam de líderes. E é fácil para eles acionar toda a imprensa do mundo para noite e dia colocar na cabeça de vocês o que eles querem, o terror que eles querem, o pânico que eles querem, as notícias ruins que eles querem, porque todo o pânico enfraquece a mente humana. Então, há um processo de enfraquecimento da mente humana em que ela não tem condições de analisar, ela não tem condições de se guiar, e então precisa que líderes mundiais criem um governo mundial, com uma constituição mundial, para dizer o que você tem que fazer, a que horas você pode fazer, o que você pode comer, o que você pode beber, o que você pode pensar, o que você pode falar, o que você pode respirar. Essa é a Babel. A Babel é uma coisa em que você não tem o direito de crescer. O planeta vive, desde o começo, aprisionado. Aprisionado por mentes malignas que usam a humanidade para extrair energia através do pânico. Por quê? Porque não são lideranças benignas. Liderança benigna é uma coisa que a Terra nunca conheceu. Esse planeta nunca conheceu. Quando você começa o seu processo de despertar da consciência, você pega tudo isso que você falou, globalismo, comunismo, esquerdismo, direita, esquerda, você pega tudo isso e joga no mesmo canto da Matrix, que se serve de todos os pilares da humanidade, todos, sem exceção de nenhum, para aprisionar a mente humana. Despertar da consciência é se libertar de tudo isso. É conseguir raciocinar, pensar muito além de globalismo, de comunismo, de esquerdismo, de direitismo, enfim, tudo isso que existe. Esses pilares, que vocês sabem quais são: política, economia, religião, comunicações, enfim, todos, educação, ciência, tecnologia, tudo isso é usado não para libertar a humanidade, porque se quisessem libertar, já teriam libertado. Há tecnologia suficiente para isso. Muita tecnologia de cura. Mas qual o interesse dos laboratórios? Zero. A indústria da doença, ela rende muito mais. Então, quando você, meu amigo, minha amiga, começa a enxergar a realidade é essa. Todos os pilares são contaminados. Pessoas malignas entram por baixo e vão corroendo todos os pilares, dominando tudo e transformando tudo. Você também não vai ter o direito de ter a sua religião, porque eles vão acabar com isso. Falando de religião, Nilza, como você se sente quando você é chamada de líder espiritual, por exemplo? Só líder? Mãe, uma orientadora, uma mestra. Como você se sente? Não ressoa comigo. Por quê? Me perdoe, me desculpe quem acha assim, quem vê assim, mas não ressoa comigo. Eu sou uma irmã como outra qualquer, um ser humano como outro qualquer. Nós estamos em condições de igualdade quando me refiro ao barco terreno, ao barco humano, ao barco da matéria. É a isso que me refiro. Nós somos todos iguais. A carne, seja ela qual for, padece. Então, quando a pessoa me chama de mãe, de mestra, às vezes eu entendo o carinho, eu respeito e tudo. Mas houve uma época que eu ficava chocada, né? Por quê? Eu entendo o sentimento
de amor de um lado, mas entendo também o sentimento de dependência emocional e de infantilidade. Nós somos iguais. Por que uma pessoa vai me ver diferente? Porque eu abro a boca e falo? Porque eu escrevo? Não. Vá você procurar se informar, que vai cair toda a capa da obscuridade e você vai ter o mesmo nível de consciência das pessoas que têm nível de consciência desperto. É por isso que comigo não ressoa me chamar de mãe, mestra, líder espiritual. Eu não sou líder de nada, não. Você pode me considerar líder porque eu escrevi alguns livros? Não considero, não ressoa comigo. Você tem uma posição particular sua. Por exemplo, você é extrema-direita? Direita? Você tem algum posicionamento com relação ao momento atual? Eu tenho o posicionamento do direito, do que é certo, justo, certo, direito e a razão, acima de todas essas questiúnculas. Então, por exemplo, o que é extremo para mim? É corrupção. É mamar no dinheiro do povo, suado. É sair em bandos quebrando tudo, matando pessoas. É abençoar, mediante a lei suprema, que os bandidos fiquem empunhando fuzis. Para mim, isso é extremo. Para mim, isso é extrema. É permitir que só um lado fale e o outro não. Para mim, isso é extremo. Eu acho absurdo essa extrema ditadura. Para mim, é uma ditadura. Então, tudo que se impõe e não deixa o outro se manifestar, crescer, falar, para mim, é extremo. Eu dou liberdade a todo mundo que fale. Mas eu não sinto que seja justa a liberdade de sair roubando, matando, ferindo e mentindo, sobretudo. Então, é isso que eu acho extremo. Não é extrema-direita, nem extrema-esquerda. Isso é o extremo mal. Nilza, para a gente encerrar, nós estamos em um programa muito voltado também à questão da educação das crianças. Muitas mães, muitos pais estão nos assistindo. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem especial para esse público, pensando nas crianças. O que você falaria para os pais da atualidade sobre a questão da educação? Vigiem. Tomem cuidado. Você quis ter filhos. Você os teve. Se você quiser continuar tendo seus filhos, vigie, tome cuidado. Veja o que ele está consumindo, veja o que ele está absorvendo na escola. Esse é um grande conselho que eu dou a vocês. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E fica o convite para quem quiser acessar e ter contato com as suas obras. Como faz? Falar? Eu vou falar. É o site HUMI.com.br. Está tudo disponibilizado gratuitamente. Obrigada, Nilza. E para vocês que nos acompanham através da live e também do programa Mães e Filhos aqui na TV Cidade Verde, o meu muito obrigada e até sábado que vem. Tchau, tchau.